réplica é a nova luz do CG das Testemunhas de Jeová. O CG tem enfatizado que a missão principal de Jesus ao vir na Terra era para dar testemunha do reino de Deus. Mas será que isso é verdade? Não, não é verdade. Jesus disse para um governante importante que nasceu e veio no mundo. Veja bem, nasceu e veio no mundo para pregar o reino de Deus? Não, Jesus veio para dar testemunho da verdade. E todo aquele que está do lado da verdade, escuta a sua voz. Veja João 18, 37. Perceba que Jesus não disse que veio ao mundo para pregar o reino de Deus, mas sim, Jesus disse: para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para dar testemunho da verdade. Portanto, para Jesus, a verdade era mais importante do que o reino de Deus, pois os israelitas já haviam tido um reino de Deus aqui na terra, pois o rei Davi e o rei Salomão sentavam no trono de Jeová, que era um reino de Jeová, mas isso trouxe felicidade para a humanidade? Não. Por isso que Jesus veio na terra, para dar testemunho da verdade, porque a verdade era mais importante do que o reino de Deus, que havia falhado na terra, ok? Por isso que a verdade é mais importante do que o reino de Deus, e isso, parece que as testemunhas de Jeová não perceberam até o presente momento. As testemunhas de Jeová pregam as boas novas do reino do CG e não do reino de Jeová. Sim, as boas novas que o CG quer que elas pregam são boas novas do reino do CG, que mora em palácio de luxo igual a um verdadeiro rei. Veja Mateus 8, 20, que prova que Jesus nunca teve luxo material e nem palácio para morar aqui na terra. O reino de Jesus aqui na terra não tinha palácio e nem vida de luxo igual o CG tem, ok? Veja Mateus 8, 20, reflita bem e compare com o reino que o CG tem, ok? É verdade que Jesus disse que veio para declarar as boas novas do reino, mas Jesus nunca pregou que o reino de Deus iria vir em 1914, ok? E já as testemunhas de Jeová pregaram o reino do CG, por isso não se cumpriu sua profecia. Pois é uma profecia de homens. Quer provas? Onde está escrito na Bíblia que o reino de Deus iria vir visivelmente em 1914 e ninguém o viu, e depois deram uma desculpa que o reino de Deus veio invisivelmente em 1914. Onde está escrito na Bíblia que a geração de 1914 não passaria? Veja a capa da revista Sentinela 15 de novembro de 1984. Na capa, aparece a foto de uma geração de idosas testemunhas de Jeová importantes e até membros do corpo governante, que viviam desde 1914 dizendo na capa desta revista: a geração de 1914 não passará, ou seja, dizendo que todas aquelas pessoas da capa da revista estariam vivas quando o reino de Deus viesse dentro desta geração de 1914. E o que aconteceu? O reino de Deus não veio conforme anunciava as testemunhas de Jeová, e todas aquelas pessoas da capa da revista morreram. Morreram acreditando numa falsa profecia. Uma falsa profecia que não se cumpriu na vida delas. Viu o que é que dá? Anunciar as boas novas do reino do CG ao invés de anunciar as boas novas do reino de Deus que Jesus anunciava. Portanto, anunciar as boas novas do reino do CG das testemunhas de Jeová é diferente de anunciar as boas novas do reino de Deus, onde a verdade deve prevalecer, e não falsas profecias, ok? Pense nisso. Leia Mateus 24, 11, e raciocine.